Tem alguém aí, pessoal? Deixa eu ver se alguém entra para a gente poder começar a live de hoje. São 11h04. Vamos ver quem está aí para a gente começar a live. Quem entra? Edi entrou. Bom dia, Edi. Deixa eu ver se entra mais alguém para dar início à live de hoje. Jane, bom dia. Vamos lá. O tema da live de hoje é pandemia sem pandemônio. E eu vou falar sobre emoções. Hoje é o terceiro sábado consecutivo que eu consigo realizar live. Isso é muito bom. Eu já tinha feito algumas antes desses sábados consecutivos, mas eu transferi para o sábado porque para mim é mais fácil por causa do tempo. Eu consigo administrar melhor. E eu acho também que para as pessoas, né? Porque nem todo mundo que está em casa, tem pessoas que estão fazendo home office e aí conseguem ter mais tempo no fim de semana. Bom, eu vou iniciar, até em respeito a quem já chegou. Eis que em 2020 fomos surpreendidos por uma crise de saúde. E essa crise de saúde acabou acarretando outras crises também. Crise econômica, crise emocional. Como se nós tivéssemos planejado uma viagem e no meio do caminho essa viagem foi interrompida, nós nem chegamos a embarcar, digamos assim, porque fomos surpreendidos por uma tempestade. E nesse planejamento para 2020 nós tínhamos sonhos, metas, objetivos, cada um com a sua história, com a sua trajetória de vida, construindo, buscando o melhor para sua família, para si próprio, enfim, buscando a prosperidade em algumas esferas da vida ou em uma esfera da vida, mas aí nós fomos surpreendidos no meio do caminho por essa pandemia, né, de coronavírus, o Covid-19. Quando você é interrompido em uma viagem que você estava planejando, é claro que o sentimento de frustração, de decepção... Bom dia, Priscila. Então, quando você é interrompido em uma viagem que você tinha sonhado tanto em fazer, vem os sentimentos de decepção, de frustração. Alguns encaram isso com mais facilidade, outros com menos, com mais dificuldade. Mas a questão é que todos tinham alguma história planejada para 2020. Essa é a verdade. Qualquer um de nós tinha algo planejado para realizar em 2020, grande ou pequeno, e fomos surpreendidos. E o que tem de acontecer com as pessoas quando elas são surpreendidas por uma crise em que elas não esperavam que fosse acontecer? É claro que vem junto com isso um estado emocional que alguns lidam melhor e outros não, outros nem tanto, né? E qual é o caminho que uma emoção percorre? Como se dá um estado emocional? Aí eu vou sair lá da viagem que nós tínhamos planejado para 2020, que ela não, por motivos de força maior, não aconteceu, né? Que foi a crise de saúde, que nós fomos surpreendidos, e vou lá para o caminho das emoções, como que isso se dá dentro do ser humano. Vamos dizer que quando você capta informações
do meio é através dos órgãos dos sentidos, audição, visão, olfato, paladar. Enfim, você capta essas informações do meio, você representa isso dentro da sua mente. Em milésimos de segundos, os órgãos dos sentidos permitem que a amígdala cortical faça uma varredura. Isso acontece em milésimos de segundos, não é uma coisa que você prevê que vai acontecer, não é assim, é tudo muito rápido. E essa varredura que é feita é como se fosse o seguinte: será que essa situação que eu captei através dos órgãos dos sentidos, e estou representando aqui na minha cabeça, será que ela oferece algum risco à minha integridade física e psicológica? É como se fosse uma sentinela psicológica, né? E aí é como se iniciasse um desafio dentro da sua mente. Essa situação, ela pode me ferir? Essa situação, ela pode me afetar de alguma forma? Ela é um problema que eu consigo resolver? E aí vem todo o estado emocional, né? E por isso que no post que eu fiz divulgando essa live, eu coloquei lá que muitas vezes nós experimentamos o nosso avesso em meio a essa pandemia, né? E esse avesso, metaforicamente falando, ele pode ser considerado um pandemônio, que é quando você fica mais desorganizado, é quando você não compreende muito bem nem o que você está sentindo, quando você se sente muito desestruturado. Então, essa varredura que é feita dentro do nosso cérebro em milésimos de segundos, através dos órgãos dos sentidos que se conectam lá com a amígdala cortical para fazerem a verificação se essa situação ela é ameaçadora, ela é um problema que eu posso resolver. Imagine isso em meio a uma pandemia, né? Caramba, isso é muito maior do que eu, né? O que eu vou fazer com isso? E aí o nosso estado emocional tende a declinar. Mas Priscila, isso é em todo mundo? Não, não são todas as pessoas, né? Mas eu diria para vocês que nenhum de nós vai sair ileso emocionalmente dessa situação. Nenhum de nós vai se sentir totalmente confortável com isso tudo que está acontecendo. Não existe isso, até porque nós somos seres humanos, nós sentimos, estamos convivendo com finitude, com luto, com crise econômica e financeira, alguns com a solidão, né? Outros não estão conseguindo lidar muito bem com o isolamento social, porque é difícil mesmo. Estávamos acostumados a ir e vir, a cumprimentar as pessoas, a fazer coisas que nós gostávamos de fazer, passear, enfim. E aí você se vê em meio a um isolamento social. Lidar com as incertezas, com o futuro. Que emoções são disparadas? Podem ser disparadas. Irritabilidade é uma delas que eu tenho visto com muita frequência em vários pacientes que eu atendo. Estresse. Lembram que eu falei que em milésimos de segundos essa varredura é feita no cérebro se a situação ela é fácil, difícil, se eu vou conseguir lidar com ela, se eu tenho recurso, se eu não tenho, se é uma ameaça ou se não é. E aí você vai e acaba traduzindo isso em estado emocional. É uma situação complexa que nós estamos lidando, que mexe com o nosso estado emocional. E eu estava dizendo que a irritabilidade é uma emoção que eu tenho visto com muita frequência, irritabilidade mesmo, de forma mais exagerada, tá? Estresse, ansiedade, algumas pessoas que já tinham alguns transtornos de ansiedade, porque você tem o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia, o transtorno obsessivo compulsivo. Existem vários transtornos de ansiedade, tá? O transtorno de pânico, o transtorno depressivo. Quem já tinha um desses transtornos, é claro que tem uma tendência a se exacerbar um pouco mais em meio a essa pandemia, tá? Mas e quem não tinha, pode passar a ter? Sim, pode passar a ter, tá?
Agora, pode ser que tenha alguns sintomas e que não seja caracterizado um transtorno? Pode ser também, tá? Às vezes os sintomas ficam um pouco mais exacerbados de ansiedade, mas é possível de serem controlados. Então, eu não considero como um transtorno, dependendo do que o paciente apresenta, tá? Do estado dele de um modo geral. Então, todas essas consequências emocionais, elas acabam acontecendo com as pessoas como uma consequência de como ela está representando lá na mente dela a situação ocorrida na atualidade, tá? Então, quando alguém me diz assim, Priscila, eu não estou dormindo, eu me sinto triste em alguns momentos do dia, ou em vários dias seguidos eu venho sentindo tristeza, às vezes sinto um vazio, é compreensível. E cada um vai encarar esse momento de uma forma. Eu não posso cobrar das pessoas, né? Eu que eu falo é o ser humano, que ele sinta a mesma coisa que eu, porque não é assim. Cada um vai sentir de um jeito, cada um vai encontrar dentro de si os seus próprios recursos, que às vezes são escassos, né? Exemplo, quem não se conhece muito, é claro que tem uma propensão a passar por esse tipo de situação, por essa crise de saúde econômica e emocional, de forma mais desastrosa, né? Ela vai sentir mais, porque ela não conhecia os próprios sentimentos e as emoções, ela não sabe como lidar com isso. Quem já investia em autoconhecimento tende a conseguir administrar isso melhor, mas ileso, nenhum de nós irá passar por isso, tá? Bom, eu tenho aqui vários tópicos, eu sempre falo que todos os tópicos que eu trago aqui, todos os assuntos, eles são praticamente inesgotáveis. Eu sempre vejo a melhor maneira de expor para vocês a maneira mais simples, com palavras menos rebuscadas, menos técnicas, para que vocês entendam. Mas não é um assunto que ele vai se esgotar. Ainda mais quando eu falo de emoções, né, que perpassa o ser humano todos os dias. Todos os dias nós temos que conviver com o nosso estado emocional. Essa é a verdade. Estando ele bom ou sendo um estado emocional ruim e caótico, tá? E aí o ser humano, isso lá desde a época da era primitiva, em que as pessoas, para que nós estivéssemos aqui, para estarmos aqui agora, alguém teve que morrer no passado, caçar para comer, matar, afogamento, viviam em cavernas, não é isso? Esse nosso medo e a ansiedade vem lá de trás. Isso não vem de agora, né? E aí, como que isso pode ser traduzido? Luta ou fuga? Quando eu me deparo com uma situação em que eu me percebo como tendo ou não recursos para encará-la, ou eu tenho uma tendência a lutar ou fugir. Vou fazer uma analogia. Existe um mecanismo de defesa nosso. Bom dia, deixa eu assinar aqui para quem assinou para mim. Um mecanismo de defesa chamado negação, de defesa psicológica. As pessoas que tendem a fugir dos acontecimentos, né, que estão acontecendo agora, das coisas que estão acontecendo agora na atual conjuntura, são aquelas pessoas que têm uma tendência a negar o que está acontecendo. Não está acontecendo nada, não é bem assim, não é tão grave assim. Eu acho que dá para administrar. Não tem tanta morte acontecendo, não é isso que estão noticiando. Olha, eu até acredito que realmente a mídia aumente muito, ponha uma lente de aumento nos acontecimentos. Mas está acontecendo sim alguma coisa, né? E aí, quando eu nego, eu uso esse mecanismo de defesa psicológico, que é a negação, é como se eu estivesse fugindo de uma realidade mundial, né? Em que existem estatísticas que comprovam que pessoas estão morrendo. Pode não ser aquilo tudo, até acredito que talvez haja um exagero, pode ser, né? Isso nem é uma afirmação,
mas algo está acontecendo. E aí as pessoas estão usando um termo que eu acho até, eu não gosto muito, tá? Tanto é que eu quase não uso, que é o novo normal, né? Será que isso é um novo normal? Ou será que seriam novos tempos? Eu prefiro chamar de novos tempos, em que você precisa se repaginar, né? Praticamente nascer de novo. É como se fosse isso. E isso é difícil, porque você precisa deixar um outro eu para trás, que vivia de um jeito até 2 meses e meio atrás. E que daqui para frente vai ter que encarar a vida de um outro jeito. Né? Por isso que eu não gosto muito desse termo novo normal que as pessoas estão usando, porque eu acho que ele fica como se quisessem tirar a força, né? Perde um pouco a força do que a gente está vivendo, que é muito avassalador, né? Que vão gerar consequências não só agora, mas após também. Né? A gente tem o transtorno de estresse pós-traumático e uma série de outras consequências psicológicas e também econômicas para as pessoas. Então não é tão simples lidar com isso. O que eu estou tentando transmitir para vocês aqui é um assunto para que vocês consigam administrar e terem um impacto menos possível, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas ileso, nenhum de nós passará por isso. Então não adianta negar, porque está acontecendo. Mas eu entendo, porque a negação é um mecanismo de defesa e algumas pessoas apresentam não só nessa situação, mas em outras situações de vida também. Tá? Elas preferem fechar os olhos, é como se fosse isso, para não ver. E outras pessoas acabam indo para o campo de batalha. Ah, é isso que tem para hoje? Vamos dizer assim. Então eu vou lá lutar, né? Vou enfrentar a situação. E aí o que eu recomendo para vocês? Olhem o todo. Quem chegou aqui no início, eu usei a metáfora da viagem, que nós estávamos indo fazer uma viagem, indo para uma viagem em 2020 e fomos atravessados por uma tempestade e infelizmente a viagem foi interrompida. E aí os sonhos foram interrompidos, os objetivos, as metas, né? E é como se fosse assim, uma tempestade mais duradoura. Não sabemos ainda quando irá passar. E aí, se eu decido lutar, compreender tudo aquilo que está acontecendo, minimizar o máximo que eu puder os impactos, é possível. Então é melhor que nós olhemos o todo e não apenas a viagem que foi interrompida, usando a metáfora. Qual é o todo? É a minha vida, né? Eu tô viva, olha aqui. Vocês que estão do outro lado também estão, porque estão aí me assistindo, né? Existem várias pessoas que têm vida. Se eu estou vivo, então eu tenho muito o que fazer. Já começa por aí, né? Eu não contraí o Covid-19, então eu tenho muita gente para ajudar. Né? Uma das coisas que pode melhorar o estado emocional é você pensar que se você está aqui, você pode ajudar outras pessoas. E cada um tem a sua parcela de contribuição, seja através da palavra, seja através de uma mensagem, seja através de um trabalho voluntário, seja através de você ir à rua para uma pessoa que não possa sair, né? Que faz parte do grupo de risco e não pode ir à rua, por exemplo, e você vai lá e se oferece para ir. Então tem muita coisa para ser feita, para nós que estamos aqui com vida, para ajudar aqueles que estão doentes, enfim. Isso é uma das coisas. Então, quando eu olho para o todo da situação, tem um impacto menor, né? Eu não estou olhando só para uma coisa única, eu estou olhando para tudo que está acontecendo. Quanta gente que eu tenho para ajudar, quanta coisa que eu tenho para fazer, isso é uma das coisas. É um momento de aprender coisas novas, muitos cursos gratuitos que estão sendo oferecidos por instituições renomadas, inclusive. Então eu posso agora aprender. Ótimo, bacana. Então eu tenho isso para fazer também. Isso pode ajudar no meu estado emocional? Pode, e muito. Hora de ressignificar a vida,
os afetos, né? Os afetos perdidos, os afetos que estavam talvez um pouco. Você tinha brigado com alguém da família, você estava chateado com uma pessoa, ou você estava desapegado das pessoas, também tem isso. A gente vinha passando por esse processo, né? Eu já cheguei a falar aqui algumas vezes sobre isso, mas eu não vou entrar muito no assunto de afeto hoje, não, porque esse não é o foco. Então, eu acho que é o momento de você rever isso, ressignificar a vida. O que que não faz mais sentido para mim? O que que faz sentido eu levar para frente, levar comigo, deixar pelo meio do caminho, deixar para trás, né? Que não está mais valendo a pena. E isso também é muito bom para você se ocupar. Eu acho que quando você se sente útil, o seu estado emocional, ele já tem um up, tá? Ele já melhora. Só de você se sentir útil e de você pensar na sua própria vida, no que você fez. Eu não gostei de nada que eu fiz até 2 meses e meio atrás. Ok, né? As pessoas erram, vão por um caminho, desistem, depois elas escolhem outro caminho. Isso é normal, isso faz parte da complexidade do viver, né? Que você possa fazer isso agora. Eu acho que o momento é agora. O que aconteceu antes já não importa mais. Agora é o daqui para frente. É o que você vive agora. O que eu posso fazer com o que está acontecendo agora? Não, isso tudo é fator positivo para melhorar o teu estado emocional. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, a um processo depressivo, que não é tristeza que eu estou falando, porque a tristeza ela faz parte do ser humano, também vamos ficar tristes, é normal, mas quando essa tristeza se perdura por muito tempo, é quando você começa a perceber que talvez a vida esteja mais preto e branco, né? Talvez ela tenha perdido o significado e você precisa rever isso. Isso é um dos sintomas de depressão, né? O sujeito ele começa a ver a vida em preto e branco. Mas quem não tem os sintomas de depressão, fica mais fácil de você conduzir outros estados emocionais, tá? Quando você tem sintomas de depressão, você tem que, obviamente, buscar ajuda de um psicólogo e um psiquiatra, que já é uma outra questão, né, muito mais séria. Mas o nosso estado emocional, nesse momento, ele vai ficar mexido. E vai depender de como nós vamos administrar isso. E uma das coisas que vocês podem fazer é isso que eu já falei para vocês. Ao invés de olhar só a viagem que você perdeu, né, o avião, metaforicamente falando, e que você está no meio de uma tempestade, olha o todo, você está vivo. E tem muita coisa para fazer, tá? O que eu vejo nas pessoas também, que elas acabam ficando, que mina o estado emocional delas. Elas começam a focar em coisas que são muito pequenas, né? Então, por exemplo, eu tô engordando, eu parei de ir para academia, eu escuto muito isso. Eu quero ir para a rua, eu tô me sentindo preso. Então, quando você foca nessas coisas que são pequenas diante de um cenário caótico, é claro que o teu estado emocional ele tende a ficar mais mexido, né? Será que é o momento de nós pensarmos que nós não estamos indo para academia ou que nós estamos engordando? Eu até comentei aqui na live passada. Vem cá, vocês trouxeram a caneca de vocês? A xícara ou o copo? Né? Lembram que é café psicológico? A minha tá aqui, ó. Eu comentei com vocês na live passada, no sábado passado, que eu venho percebendo que eu tô comendo mais. Né? Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma filha de 6 anos e eu tenho ficado muito mais tempo com ela. E é claro que eu tenho comido mais, mas eu não estou me importando com isso, né? Eu estou viva, eu estou aqui. Então isso já é maravilhoso. Então, às vezes, quando a gente se preocupa com coisas muito pequenas, você não está olhando todo. Lembram que eu falei sobre isso? Isso é pequeno. O não ir para academia, o estar engordando, ou eu não estou indo para a rua, até porque isso é uma situação passageira.
é uma tempestade mais duradoura, concordo, mas ela vai passar, como todas as outras tempestades passaram, tá? E aí vamos lá para um outro tópico agora. É, qual é a grande tendência do ser humano? Ele tem uma tendência a transformar coisas pequenas em grandes problemas quando ele está passando por uma situação de ebulição emocional, tá? Então lembram da irritabilidade, da ansiedade, do estresse e algumas pessoas ficam até mais emotivas também, eu até não falei sobre isso. Então, nós temos uma tendência nesse momento a transformar pequenas coisas em grandes problemas. E por isso que eu tenho visto tantos desentendimentos de convivência, convivência conflituosa. Porque as pessoas têm ficado mais juntas, né? No seio familiar, grande ou pequeno, até um casal ou uma família com pai, mãe e filhos, e por todos estarem vivenciando a situação atual com as emoções muito mexidas, acabam por transformar uma coisa muito pequenininha num problema deste tamanho. Então observem isso. Será que vale a pena eu dar tanta ênfase a esse pequeno acontecimento, né? Será que vale a pena eu me desgastar tanto com uma coisa tão pequena, me desentender ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu marido, ou com a minha mulher? Eu acho que é importante a gente ver isso nesse momento. Temos uma tendência, sim, agora, a transformar pequenas coisas em grandes problemas, tá? Tomem cuidado, porque isso é armadilha enganosa. Tem a ver com o nosso estado emocional, que está muito contaminado pela situação atual, tá? Bom, eu queria falar sobre isso com vocês. E tem uma outra questão aqui que eu queria dar uma ênfase maior, que é sobre a raiva, o medo, tá? A raiva, o medo e a ansiedade. Vocês lembram que eu falei em algum momento aqui que para nós estarmos aqui agora, lá nos nossos ancestrais, alguém teve que matar, morrer, passar por afogamento, fogo, vivia nas cavernas, né? E para comer também não tinha o que comer e tinha que matar para comer, enfim. E por isso que nós chegamos aqui agora, estamos aqui agora. Lá de trás desse momento histórico, ficou registrado, tá? Esse medo e essa ansiedade. Então, o medo, ele também serve como forma de preservação da vida. Eu não atravesso a rua, né? Sem olhar para os lados, se está vindo um ônibus, um carro, para não morrer atropelada. Então, o medo, ele tem uma utilidade, ele é bom. Assim como a ansiedade também. A ansiedade, uma pontinha de ansiedade, faz com que você salte da cama todos os dias e vai escovar os seus dentes, tomar o seu banho, o seu café e agilizar a sua vida. Então, isso não é ruim, sentir medo e ansiedade em sua totalidade. Mas depende como eu vou administrar isso, né? Se eu... chegou um colega de profissão, qual o nome? Jamilton. Seja muito bem-vindo, Jamilton. Depois eu vou olhar seu perfil. Então, o medo e a ansiedade, ele não é totalmente ruim, né? Aí, só voltando, a ansiedade faz com que você salte da sua cama e vai resolver a sua vida, cotidianamente. Agora, o medo em exagero, né? O medo que faz com que você não tome decisões, por exemplo, que faz com que você procrastine, etc. Esse medo não é bom, né? O medo como preservação da espécie, ok, tá? E quando eu falo aqui da raiva, essa raiva para atacar e agir para se defender de possíveis ameaças, né? É claro, eu não vou adentrar aqui assim muito
na questão da raiva, do medo, da ansiedade. Estou só pincelando para vocês, que é para que vocês conheçam e saibam por que vocês sentem isso. Então, a raiva é quando você se sente ameaçado por uma situação, quando você quer atacar, entre aspas, né? Você se sente ameaçado e você quer atacar. Você quer, ou com palavras, uns até mesmo com reação física, né, para atacar o outro. Isso é um sentimento de raiva, né? Eu tô com raiva, você fica mais explosivo. Então imagine nesse momento agora que nós estamos passando. Quando eu falo de raiva, de medo, de ansiedade, você multiplica isso aí 10 vezes 10 vezes 10. É claro que tem essa tendência. Né? Por isso que eu chamei de pandemônio. Pandemia sem pandemônio, porque se você deixar, vira assim um pandemônio emocional, uma desorganização completa. Como que eu lido com os meus medos atuais? Como eu lido com a minha ansiedade? Como eu lido com a minha raiva, né? A raiva que eu trouxe aqui nesse contexto, ela tem muito a ver com a questão da convivência, que é o que eu tenho visto na atualidade. Né? Às vezes você tem pessoas que querem apertar o pescocinho do meu irmão, porque a gente está brigando muito e a convivência é muito estreita. Há de se tomar um cuidado com esse tipo de sentimento agora, porque ele tende a ser mais exacerbado. Ele se multiplica por causa da situação atual, tá? Lembre-se sempre, nós não sairemos ilesos da pandemia. Ninguém vai sair ileso. O que a gente pode fazer é minimizar esses sintomas emocionais, tá? Então, essas 3 emoções, eu achei que eram importantes também falar com vocês sobre a questão da imunidade. Quanto mais eu tenho estresse, ansiedade, medo, raiva, mais eu tenho uma tendência a baixar a minha imunidade, né? E aí, se eu baixo a minha imunidade, eu estou mais propenso a, quem sabe, contrair a Covid-19. Então, pensem nessa questão, que o estado emocional, ele tem uma forte influência, porque tem os hormônios do estresse, enfim. Tem uma forte influência na nossa imunidade, tá? Quanto mais eu sentir sentimentos negativos e alimentá-los, né? Seja através do noticiário, que eu só escuto 24 horas notícia ruim, seja através de ressentimento, de mágoa, né? O que eu estou alimentando? São só esses sentimentos? É raiva, é ressentimento, é mágoa, é culpa, é tristeza? A minha imunidade faz isso, ó. Vai lá para baixo. O que o Jamilton escreveu aqui? Verdade, aprender a ressignificar. Sim, sim. Quem tiver perguntas pode me escrevendo aqui, tá, pessoal? Eu vou respondendo aos poucos. Então, estejam atentos a isso, a essa questão da imunidade. Eu preciso primeiro verificar a minha imunidade emocional. Que emoção é essa que eu tô dando tanta ênfase? E como eu posso, como o Jamilton mesmo disse aqui, ressignificar isso? Essa situação que me causa esse estado emocional. Lembram que lá no início eu falei que nós captamos informações através dos órgãos dos sentidos, representamos aqui em nossa mente, lembram dessa parte lá do início da live? E aí isso é transformado em um estado emocional, tá? Então estejam atentos a isso. Bom, e agora eu vou para a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? Que são formas de lidar com essa situação. Já até falei algumas aqui ao longo, mas para o finalzinho agora eu vou dar mais ênfase. Como nós estamos agora vivendo um processo de ressignificação de si próprio, da própria história, né?
Eu até cheguei a comentar para quem está aqui desde o início que esse termo novo normal eu não utilizo muito. Eu falo mais em novos tempos, né? Tempos que ficaram para trás, tempos que eu vivo agora e tempos que eu ainda não sei que viverei no futuro, que ainda não chegou. A gente vive um processo, sim, de mudança interna. Para aqueles que conseguiram captar que uma crise, ela sacoleja o nosso eu. Ela pega você e te faz assim, vamos lá, ou você acorda agora, ou o que mais vai ter que acontecer com você para você acordar? Estou usando isso tudo como uma forma de metáfora, né? Para quem conseguiu captar essa informação importante que a crise trouxe, a crise de saúde, econômica, emocional, não estou dizendo que seja bom porque foi através da dor, né? Mas muitas vezes, pessoal, a gente consegue enxergar coisas que precisamos mudar através da dor. Muitas vezes não é no amor. Então, para quem conseguiu captar essa informação, esse sacolejão que a crise trouxe, que está tendo a oportunidade de ressignificar a própria história, pode pensar em perdão, uma das coisas que eu trouxe aqui, para melhoria desse estado emocional, para minimizar os impactos, o máximo que nós pudermos em relação à pandemia, sem pandemônio, é a questão do perdão, né? Quem eu posso liberar perdão? Para quem? Não vou adentrar com muitos detalhes, porque a live não é sobre perdão. Um dia eu posso falar especificamente sobre isso, tá? Quem são as pessoas que eu posso liberar perdão para que eu me sinta melhor? Não é por causa para a pessoa sentir-se melhor. Se ela sentisse melhor, ótimo. Mas quem libera o perdão se sente melhor perdoando que é aquele que foi perdoado. Essa é a verdade. Eu tenho tido gratidão por estar aqui vivo, com vida, né? Eu tenho agradecido por isso. É uma das coisas também. E eu tô falando de emoções positivas, né? Perdão, gratidão. Eu falei também em algum momento aqui da live sobre ajuda ao próximo, contribuir com ações voluntárias, por exemplo. Tem tanta gente para nós ajudarmos. Cada um de nós tem alguma coisa para oferecer, para ajudar. Eu falei alguma coisa sobre isso também já, com palavra, com ações, com carinho, com afeto. Qualquer um de nós tem algo a oferecer. Às vezes ainda não descobriu, tá? Tá num processo. Pode descobrir isso agora. O que mais aqui que eu coloquei aqui para vocês? Contribuir com ações para o meio ambiente, né? Para o ambiente em que você vive. O que eu tenho feito para contribuir com esse ambiente que eu vivo, para que ele seja mais harmonioso? Quem compõe um ambiente são as pessoas. Então, se está havendo muitos conflitos de convívio, que é o que eu tenho visto, cada um tem a sua parcela ali. Opa, peraí. Qual é a minha contribuição aqui? É essa. Pô, não tá legal, não. Acho que eu posso melhorar, né? Eu não posso ficar esperando só que o José, exemplo, melhore, e a Maria, se eu não me melhoro, né? Eu preciso dar a minha parcela de contribuição para a melhoria do ambiente de um modo geral, para o convívio entre as pessoas. Atividade física, eu sempre recomendo. Ou que você contacte um profissional de educação física, peça para ele te enviar uma série via online, né? Te dê uma assessoria pelo WhatsApp, ou que você, Priscila, mas eu não posso, não dá agora, ok, entendo. Você pode baixar aplicativos, olhar exercícios no YouTube para se mexer, se movimentar. Isso tudo contribui de forma positiva para a melhoria do seu estado emocional, tá? Um outro exercício que eu recomendo, isso para todo mundo, gente, escreva sobre os seus sentimentos. O que eu sei sobre o que eu sinto? Nada, zero. Nunca pensei sobre isso, Priscila. Tudo bem, esquece o que você não pensou.
Pensa agora, né? Escreva sobre aquilo que você sente. Isso não é terapia, não é psicoterapia, mas é terapêutico escrever. Recomendo que qualquer pessoa faça isso. Escreva o que sente, né? Depois pegue para ler isso. Pode ser a partir disso que você comece a se conhecer, os seus próprios sentimentos. Ninguém está dentro da gente. Eu não sei o que você está sentindo aí do outro lado, né? Nenhum de vocês, o Gilson, o Jamilton, a Gabriela, eu não sei o que vocês estão sentindo. E ninguém sabe. Só quem sabe dos nossos sentimentos somos nós mesmos, tá? Então isso é importante. E tem algumas perguntas aqui cruciais que eu vou deixar para vocês, que são as seguintes. O que está acontecendo está sob meu controle nessa situação de pandemia, né? Lembram lá do início da live em que eu falei que nós tínhamos uma viagem para realizar em 2020 com sonhos e metas na mala, né, objetivos, e essa viagem foi interrompida por uma tempestade? Será que essa tempestade está sob meu controle? Será que isso eu posso resolver? Primeira pergunta é essa, tá? Próxima pergunta. O que eu posso controlar? Eu estou fazendo? Então vamos partir do princípio que o que eu posso controlar é o que eu sinto, então, no mínimo entender o que eu sinto, né? As minhas ações diante do outro, as minhas ações para comigo, para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta sinto meu estado emocional menos afetado, né? Menos impactado. Lembrando que não temos como sair ilesos emocionalmente disso tudo. Ah, ok, então isso aqui eu posso controlar. Bacana, então eu estou fazendo ou eu não estou fazendo, tá? Quais dos meus pensamentos são reais e quais são os pensamentos imaginários sobre essa situação? Exemplo, tem pessoas que possuem pensamentos que são catastróficos, né? Elas só pensam em coisas extremamente negativas. Sobre, não sei, enterro, pessoas indo a óbito. Ah, isso está acontecendo, tá. Mas se você for pensar nisso o dia inteiro, o seu estado emocional vai ficar extremamente contaminado de forma negativa, tá? E existem alguns pensamentos que eles são reais, ok, e outros são imaginários. Então, saber discernir sobre isso. Será que eu não estou criando muitas coisas aqui no meu pensamento? Isso é real ou isso é imaginário? E a última pergunta é: quais são as 3 coisas que eu sou grato pelo dia de hoje e o porquê? Esse é o exercício da gratidão, né? Lembram que eu falei lá de emoções positivas, de liberar o perdão, da gratidão, que isso tudo ajuda no estado emocional? Então, esse aqui é: quais são as 3 coisas que eu sou grato pelo dia de hoje e por quê? Volto a dizer, longe de ter esgotado esse assunto, emoções é um assunto imenso que pode ser abordado por várias perspectivas. Tudo que eu trouxe aqui, obviamente, está relacionado ao momento atual que nós estamos vivenciando, a pandemia, mas não é um assunto que se esgota, tá? Ele pode ser abordado por várias vertentes. Agora eu vou deixar um espaço para perguntas, para começar a encerrar a live. Eu já até comentei para quem sempre me acompanha aqui que eu já uma vez quase não consegui terminar a live porque eu não sabia que tinha tempo e provavelmente vai encerrar em 1 hora. Então daqui a 12 minutos essa live deve ser encerrada e eu não tenho como controlar isso, né? É o Instagram que encerra. Podem fazer perguntas, tá? Eu tô vendo se tem mais alguma coisa que eu deixei de passar para vocês, de transmitir, ou se eu passei muito rápido. Lembre-se sempre da questão da imunidade, tá? Quanto mais eu alimentar o meu medo, a minha raiva,
a minha ansiedade eu não souber lidar com essas emoções, com esses sentimentos, a minha imunidade ela pode declinar. E aí eu abri portas para a Covid-19 entrar, tá? E a questão das emoções positivas. Não, é claro que existem dias, pessoal, que a gente não vai estar bem, tá? Ah, não, porque a psicóloga falou que se eu praticar o perdão, a gratidão, ótimo. Legal se você conseguir fazer isso, porque isso é muito difícil. Isso não é simples, não. Lembram também que eu já falei por aqui que não tem receita, né? Não tem as 10 lições para ser feliz. Isso não existe. Cada um vai encontrar o seu momento e a sua forma. O que eu faço nas pessoas é estimular, trago reflexões, coisas, né, para que elas reflitam sobre aquilo que elas possam fazer para melhorarem suas vidas. E não como uma fórmula que vai dar certo para todo mundo. Então, quando eu falo de emoções positivas, isso é um exercício, né? Ninguém aqui vai deixar de sentir raiva ou vai deixar de sentir medo ou vai deixar de ser ansioso. Não é assim. É você lidar com isso da melhor maneira possível, com a finalidade de minimizar os impactos da pandemia, sem transformar isso em pandemônio, tá? Então, se cuidem. Alguém fez uma pergunta aqui, foi tudo bem colocado, sim. Estamos em um momento difícil mesmo. Isis, então, eu falava sobre isso, até obrigada. Então, haverá dias em que nós não estaremos bem, em que nós tendemos a apresentar um estado emocional, né, mais em declínio, digamos assim, mais triste. Outros com mais esperança, né? Com mais esperança ativa, que as coisas melhorem, que dias melhores virão. Então não se cobrem tanto nesse sentido de estarem bem todos os dias, porque não é bem assim. O ser humano não é essa facilidade toda, muito pelo contrário, é bem complexo. Quem falou aqui, Sueli, parabéns, Priscila, eu gostei muito das suas explicações. Sueli, obrigada. Obrigada a vocês por terem ficado aqui até agora, quase uma hora de live, né? Eu entrei aqui, acho que era 11h03, se não me falei a memória. Cada sábado que eu venho aqui, é tudo planejado antecipadamente ao longo da semana, né? Eu tenho aqui anotações feitas, baseadas em estudos, na ciência psicológica. Algumas pessoas não sabem, mas eu era psicóloga de empresa e de 7 anos para cá é que eu passei a fazer um caminho, né, na clínica, porque já tinha vivência na clínica, já fazia um paralelo na psicologia esportiva, lá na época da minha faculdade, desde essa época eu já investia nisso. Alguns não sabem, e agora eu estou me especializando em filosofia, né? Então, eu estou sempre buscando o melhor conhecimento com base em ciência para trazer aqui para vocês de forma que vocês entendam. Não adianta eu ficar falando aqui coisas muito rebuscadas, palavras difíceis, porque isso não é, né, do senso comum que todos vão entender. Então, eu tento transmitir todos esses conhecimentos que eu trago, tá aqui as anotações que eu fiz ao longo da semana para trazer para vocês, ó. Isso nem dá para enxergar. Se alguém não anotou as perguntas, podem pedir aqui através de mensagem que eu vou responder para vocês. Eu posso mandar para vocês. E até o próximo sábado. A princípio eu vou manter, vai continuar sendo sábado, todo sábado às 11 horas. Tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui até agora. E até a próxima live, tá, pessoal? Bom fim de semana. Tchau, tchau.